Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar de alguns temas diversificados, inclusive entrando num tema que uma das pessoas que é inscrita no meu canal me questionou pelo chat do Instagram, falando sobre os atentados que ocorrem nas escolas aqui nos Estados Unidos. Ela fez a pergunta perguntando se eu não tinha medo de deixarem os meus filhos frequentarem as escolas aqui dos Estados Unidos, temendo por um atentado, igual teve essa semana, acho que há 2 semanas atrás, se eu não me engano, um ocorrido. A escola chama Apalache, se eu não me engano, onde morreram algumas pessoas, incluindo alunos e professores. Foi muito triste, né? Sempre é muito triste, porque quando eu falando como mãe, quando uma mãe tem uma perda dessa de um filho, né, todas as outras que são mães também acabam sentindo a dor daquela mãe. Obviamente, não na intensidade que a mãe deve estar sentindo no momento, mas nós ficamos compadecidas, pelo menos falando por mim, eu fico muito compadecida quando uma mãe sofre uma perda tão radical, né, tão do nada assim, de uma hora para outra. Imagina, o seu filho vai para a escola de manhã e não volta mais para casa, nunca mais vai voltar, né, dentro de um caixão. É muito, muito triste, gente, muito, muito triste. E eu nem imagino como que essas mães se sentiram quando receberam essa notícia e espero com a glória de Deus nunca sentir isso nessa intensidade, porque olha, só de ver a notícia nas televisões, né, porque aqui na mídia passou bastante, não sei se chegou aí no Brasil, mas acredito que tenha chegado, porque quando eu morava no Brasil, esses tipos de incidentes sempre chegavam, né, nos jornais do Brasil. E aqui se falou bastante sobre isso. Então, assim, só de ver aquelas notícias, aquela semana que ficou só mexendo, remoendo, remoendo nessa notícia, eu já fiquei ruim, sabe? Já fiquei com um sentimento muito triste pelo que tinha acontecido. Então, é complicado, viu? É complicado. Nem imagino estar na pele daquelas mães. Mas, enfim, a pergunta da seguidora foi: se eu não tenho medo. Sim, obviamente eu tenho medo, tenho receio, sim. Mas ao mesmo tempo, aqui o, a equipe de emergência de polícia também é bem rápida, né? Então, assim, a gente acaba, eu no caso, acaba deixando, desconfiando, né, com aquele pezinho atrás, mas ao mesmo tempo confiando nas autoridades competentes para não acontecer isso, né? Já experienciei, né, uma situação horrível que foi lá em Utah, onde eu morava. O meu filho, na escola do meu filho mais velho, teve troca de tiros no estacionamento da escola, porque alguns imigrantes latinos tiveram um desentendimento entre gangues. Né? Então, um rapazinho era de uma gangue, o outro rapazinho era de outra gangue. E isso já vinha desde lá do país deles. E aí eles estudavam na mesma escola que meu filho, né? E, enfim, aí eles se desentenderam, lá já tinham uma rixa e se desentenderam e um foi acertar o outro no estacionamento da escola. A escola imediatamente, já quando houve o primeiro tiro, a escola imediatamente já se colocou em lockdown, né? Porque eles têm todo um plano de segurança, né? Quando suspeitam de algo ou acontece, infelizmente, algo. Então, assim, eles já entram naquele plano de ação de emergência. Então, automaticamente já se trancaram todas as portas, todos os alunos fizeram o procedimento lá que eles são treinados para isso, tá? Durante as aulas, tem um dia, se eu não me engano, no mês, acho que é uma vez por mês, que toda a escola faz um treinamento tanto para incêndio, como reagir, né, perante ao incêndio, e como reagir em caso de ataques, né? Então, uma vez por mês, todos os alunos da escola inteira são treinados, né, para ter um plano de fuga, de contenção, na verdade, né? Um plano para eles saberem como agir, para não ficarem, por exemplo, cada um corre para um lado e um tropeça no outro e aí acaba todo mundo trombando entre si e não faz nada, entendeu? Então eles têm um plano lá, umas medidas de segurança para poder agir se acontece ou se suspeitam, né, que vai acontecer esse tipo de coisa. E aconteceu com a gente lá em Utah, né? E
E eu lembro que eu fiquei muito desesperada. Mas a própria escola fica alertando, mandando mensagens no celular dos pais, alertando em como agir. Por exemplo, eles mandam mensagem: olha, não venha para a escola, estamos trancados dentro da escola, não vamos abrir para nenhum dos pais, não venham. Vocês correm risco se passarem pelo estacionamento. Então eles ficam mandando essas mensagens, né, para atualizar os pais e ao mesmo tempo tranquilizar, né, porque daí eles falam: olha, não houve nenhum incidente com nenhum aluno, todos estamos bem, entendeu? Então, assim, a briga ficou lá entre eles, né? Os garotos foram presos, porque na época, se eu não me engano, a polícia chegou em menos de 5 minutos e pegou ainda o cara que atirou, né? Que deu o primeiro tiro. Não acertou ninguém, mas que tinha dado o primeiro tiro. E aí parece que ele tava com mais dois. Os dois conseguiram fugir na hora que capturaram esse primeiro. E depois os policiais foram atrás desses dois e também acharam os dois. Eu sei que no final de 3 dias do ocorrido, estavam os 3 presos. Então, nesses 3 dias aí, prenderam os 3. O primeiro foi logo lá no local e os outros 2 foi nos 2 dias depois. Agora eu não sei se prenderam os 2 no terceiro dia ou se prendeu um em cada dia, enfim. Eu só sei que depois de 3 dias já estavam todos presos, né? E adolescentes, gente, dá, né, 15, 16 anos, tá? Então, assim, é preocupante, muito, muito preocupante. Só que, ao mesmo tempo, as crianças precisam de estudo, né? Principalmente adolescente, porque eles estão em um período de formação, né? De completar, a formação que eu digo assim, completar o segundo grau, né? Então, eles não podem deixar de ir na escola. Então, a gente meio que vai desconfiando, mas, ao mesmo tempo, confiando nas autoridades, né? Que eles vão saber agir e chegar a tempo se ocorrer algo ou suspeitarem de acontecer algo. Agora, aproveitando para citar, né, que eu citei lá o episódio da escola, alguns estados têm discutido colocarem algumas outras regras, né? Como, por exemplo, aqui em Massachusetts, na escola de Brockton, que é uma cidadezinha, como que eu posso dizer? É uma cidade com um alto índice de criminalidade em vista dos outros, tá? Das outras cidades. Já ficamos lá por um mês. E lá a escola tem detector de metal na entrada. Por mais que o adolescente tente levar algo, o detector é acionado se ela tenta entrar na escola. Inclusive, tinha um posto policial dentro da própria escola, né? Era uma recepção e aqui ficavam as recepcionistas, né, da escola. E de lado, assim, tinha tipo um balcãozinho que ficava um policial. Então, assim, além de passar pelo detector de metal, tinha que passar pelo policial também. Eu acredito que aquele policial ali fazia parte, por exemplo, da função de revistar, em caso de, por exemplo, o detector de metal apitar, né? Sinalizar que tem algum metal ali dentro de uma mochila de alguém ou dentro de um bolso de alguém. O policial ali já tem autoridade para poder revistar esse adolescente e, inclusive, dar a ordem de prisão, né, detê-lo e levá-lo para a delegacia se ele estiver portando algo, porque nos próprios regulamentos da escola está escrito que é extremamente proibido levar objetos desse tipo, né, para a escola, para aquele ambiente. Então, assim, eu acredito que seja por causa disso que o policial estava lá. Mas o exemplo que eu quis citar é que o policial estava ali e tinha logo na entrada um detector de metal. Então, a escola de Brockton, devido a ser uma cidade com alto índice de criminalidade, já tinha tomado as medidas respondendo por Brockton mesmo, né? Independente das outras cidades, porque eu nunca, pelo que eu passei aqui nas outras cidades, eu nunca vi uma escola com detector de metais nas outras cidades. Então, isso vem sendo discutido, né? Implantar algumas medidas de segurança, né? Pelo estado, né? Então cada estado ali está conversando entre si para poder contribuir com a segurança dos alunos e das escolas. Então o que tem rolado quanto a esse assunto? Na Flórida, por exemplo, eles assinaram uma lei falando que a escola trancará, né? Irá trancar todas as portas assim que o horário de aula começar. Então, por exemplo, passou aquela entrada de alunos, né? Aquele fluxo de alunos entrando. Hora que inicia a aula, a escola vai estar toda trancada, né?
Essa é uma das medidas de segurança que foi implantado agora, depois do atentado na Flórida, tá, gente? Só vale pra Flórida. Já os outros estados, gente, eles estão promovendo uma conversa sobre implantar portões de segurança, né? Com detectores de metais na porta das escolas. Isso ainda não foi implantado, está sendo discutido e não foi informado ainda se vai sair realmente do papel ou se é só um projeto. Tá rolando essa conversa aí ainda. Mas pesquisando sobre isso, né, eu acabei vendo no noticiário que o Texas e o Alabama adotaram algumas medidas para tratar a raiz do problema, né? Porque assim, muitos atentados desses que acontecem nas escolas são oriundos de adolescentes que estão com problemas psicológicos, né? Então, por exemplo, ou é vítima de muito bullying pelos colegas, né? Ou é aquele adolescente revoltado, né, que não aceita regra, que tem aqueles transtorno desafiador, ou aquele adolescente marginalizado, né, que não tem assim uma base de apoio em casa, ou muitas vezes aqui é muito comum as pessoas serem usuárias de droga. Então, vira e mexe, a gente vê crianças ou adolescentes com pais viciados. Então, às vezes a criança ou o adolescente chega em casa, não tem aquela estrutura familiar para acolher, né, para lidar com os problemas. E aí junta que o adolescente já está numa fase, né, de se conhecer como pessoa, de pôr um pouco as suas regras, né? Ele está se descobrindo, junta as mudanças hormonais que é típica da idade da puberdade, né? Então tudo isso acaba mexendo um pouco com a cabeça, né? E a parte mental do adolescente. O que muitas vezes acaba tendo consequências graves, como esses atentados. No Alabama, por exemplo, para amenizar, né, esses riscos de doenças mentais e redes sociais, né? Porque adolescente está o tempo todo ligado ali, postando stories, postando. Se vai no banheiro, posta que tá ali. Se vai na academia, posta que tá ali. Se come alguma coisa, posta foto da comida. Então, visando amenizar um pouco isso, o Alabama resolveu tirar todos os espelhos da escola, do banheiro da escola, feminino. Acho que o masculino nem tinha. Mas todos os espelhos dos banheiros femininos da escola foram retirados. Porque o que estava acontecendo? Eles conseguiram fazer um estudo e nesse estudo apontava que muitas alunas adolescentes ficavam horas e horas e horas lá na frente do espelho fazendo stories para as redes sociais. Então, assim, aquele tempo que a adolescente tinha para ficar interagindo com as amigas ou com os amigos, né, para ficar trocando um papo saudável, fazendo novas amizades, tendo aquela troca saudável, né, gente, entre os colegas, ou até mesmo durante a aula, que elas escapavam, entre aspas, para ir no banheiro e demoravam para voltar, era porque elas estavam tirando fotos para postar em redes sociais nos espelhos, porque tinham os espelhos grandões. Então, uma das medidas para resolver esse problema e contribuía, né, para essa bitolação de redes sociais foram retirar os espelhos das escolas. Já no Texas, gente, eles fizeram lá um decreto que é proibido adolescentes usarem preto, né? Cor preta de roupa na escola. Eu não sei se é só a camiseta ou se é a roupa toda, se não pode ter nenhuma peça preta, mas a camiseta eu tenho certeza. Eles foram proibidos de usar a cor preta com a justificativa, né, de quem fez o decreto ali, criaram a lei, de que preto é uma cor muito depressiva. E isso favorece, além de problemas com o calor, né? Porque muita gente tá morrendo no Texas por causa do calor. Lá é muito quente, muito abafado e seco. Além de prejudicar, então, a saúde devido ao calor, ainda prejudica mentalmente, porque adolescentes que usam preto estão mais suscetíveis a desenvolver esses transtornos mentais, né? Segundo um estudo deles, tá? Então, assim, eles acham, né? Eu não vi muito sentido, mas eles meio que rotularam que as crianças e os adolescentes que usam preto estão mais suscetíveis a cometerem consequências advindas de algum transtorno depressivo ou mental. Talvez porque a maioria dos atentados que ocorrem nas escolas, os alunos, né, estão vestindo preto. Então, assim, talvez eles associaram essa cor com
os episódios que já aconteceram no passado e estabeleceram esta regra, tentando evitar que próximos ocorram futuramente. Falando, né, em armas de fogo, gente, só uma curiosidade para vocês que eu vi no jornal esta semana é que o Havaí era pró-armas, né? Ainda é pró-armas. Só que eles fizeram uma lei, eu tô falando a título de curiosidade para vocês mesmo, para vocês verem como que funcionam as coisas aqui. No Havaí, todo mundo sabe que tem as praias famosas lá, né? E eles proibiram de usarem armas nas praias e parques. Então, lugares muito aglomerados, assim, e que tenha muitas crianças, eles proibiram de portar arma de fogo. Então, as pessoas não vão mais poder usar aquelas sunguinhas com a arma na cintura. Gente, é lógico que eu tô brincando, até porque americano não usa sunga, tá? Aqui eles vão na praia de shorts e de tênis, né? Então, aquele negócio que a gente vê no Brasil, que quando um gringo chega aí de tênis e anda de tênis na areia da praia, é porque aqui é comunsíssimo na cultura deles, ok? Eles mal ficam sem camisa na praia. E não tá acostumado a andar pelado, entre aspas, igual o povo brasileiro. Inclusive, gente, sobre esse assunto de atentados nas escolas, quem puder, ou quem já leu, a gente pode conversar sobre isso, porque eu também já li. Eu quero indicar para vocês 2 livros que retratam exatamente o que acontece aqui. Um dos livros é escrito pela mãe de um garoto que ficou muito conhecido aqui num incidente que teve em Columbine. Então, o livro ele conta a história. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês a capa do livro, que é sobre o atentado que teve na escola de Columbine há muitos anos atrás. Então, a mãe do adolescente que provocou esse atentado, ela escreveu um livro depois disso. Se vocês puderem, leia esse livro, se você tiver um emocional para lidar com isso, né? E tem um outro livro que até virou filme, mas eu só li o livro que tem muito mais detalhes do que o filme, que o título eu também vou colocar aqui para vocês, mas o título é Precisamos Falar sobre Kevin. Esse livro é espetacular. Fala sobre alguns tipos de gatilhos que a própria família, né, no caso ali, nesse livro em questão, a mãe, né, que rejeitava a criança quando antes dela nascer, porque a mãe não queria ser mãe, o quanto isso poderia interferir no filho quando ele era adolescente. Então, assim, se trata de outro atentado nas escolas também, que o filho dela cometeu depois. Mas eu não vou dar muito spoiler, mas assim, não é um livro para você chegar no final. É um livro para você aproveitar o processo enquanto você vai lendo. Não sei se vocês entendem, não sei se é o que eu tô querendo dizer, mas assim, é o processo do livro, enquanto você vai lendo, que vai te colocar naquele ambiente através, né, de pensamentos, para você ver o quanto qualquer coisa pode se tornar gatilho para um adolescente ou uma criança em casa, e os sinais que geralmente a família ou quem está próximo da criança ou do adolescente não enxerga. Pensa que aquilo é normal, da rotina, é coisa de criança, é coisa de adolescente, e acaba relevando e deixando passar e passar e passar, até que a criança se torna adolescente, chega naquela fase dos hormônios a mil, a cabecinha bagunça e ocorre esse tipo de coisa. Então eu aconselho muito a ler esses 2 livros, se vocês puderem. É uma dica, né, para quem gosta de ler, para quem gosta de leitura. Eu sempre gostei. Se vocês puderem, leiam esses que eu li quando eu morava no Brasil e gostei muito. Parte disso também, gente, eu acho que ocorre por causa da facilidade em se ter uma arma aqui nos Estados Unidos. Porque muitos estados, eles são pró-armas, ou seja, a compra da arma é liberada. Se você é cidadão ou se você tem a cidadania americana, você pode chegar e comprar uma arma facilmente. Alguns estados, pelo que eu ouvi falar, não tem nem limite de idade mínima para se conseguir uma arma. Mas a maioria desses ataques ocorrem porque os pais geralmente são armamentistas, têm armas em casa e deixam para qualquer um pegar. Então, a criança ou adolescente tem essa facilidade de pegar a arma dos pais e usá-la aonde bem entender. Até por isso que,
quando ocorrem essas coisas, geralmente os adolescentes ou as crianças, após fazer o ataque nas escolas, eles tiram a própria vida. Porque já tinham problemas psicológicos e eles não querem ficar vivos para enfrentar uma possível pena de morte na prisão, porque alguns estados eles são julgados como adultos, independente se é criança ou se é adolescente. A gravidade do crime faz com que eles sejam julgados como adultos. Então, inclusive, tem crianças e adolescentes que pegam até pena de morte, dependendo do estado que eles moram. Então, quando eles tiram a própria vida, automaticamente os pais é que são responsabilizados por serem os donos, né, os proprietários da arma utilizada no crime. Inclusive, aconteceu nesse último ataque do pai ser responsabilizado pelo filho. O filho não tirou a própria vida, o menino não morreu, mas está sendo julgado como adulto junto do pai dele. O pai dele, que não teve ligação prática com o atentado que ocorreu pelo filho, também está sendo julgado. Por outro lado, o pai também não é totalmente inocente, porque esse filho já vinha tendo acompanhamento psicológico tanto por parte da escola como por parte dos conselhos tutelares, porque o menino não estava bem fazia tempo. Então parece que um ano antes haviam apontado para os responsáveis desse adolescente que ele não estava bem. Mas em algumas pessoas mais conservadoras, eu sei disso porque eu conheço gente assim, apenas acham que transtornos psicológicos ou mentais são frescura. Então apenas ignoram e seguem a vida. E isso vai se agravando, até que resulta em algo pior. Então esse pai, mesmo tendo o apontamento da escola e das conselheiras tutelares que acompanhavam o filho, mesmo tendo esse diagnóstico e teve esse acompanhamento, um ano antes, o pai simplesmente ignorou e deu uma arma para o filho de presente de aniversário, agora em 2024, achando que a frescura tinha passado. Então, gente, não tratem isso como frescura. Transtornos psicológicos e mentais são iguais a doenças físicas. Se não forem tratadas, vão piorando, a ponto de acontecerem coisas piores no futuro. Então eu vou até colocar aqui, se você está precisando de ajuda, se você não tem com quem conversar, tô aproveitando isso porque setembro no Brasil é conhecido como Setembro Amarelo, em apoio às vítimas de suicídio. Então eu coloquei esses links para que, se você precisa de ajuda, não tem com quem contar, precisa de um apoio e não tem uma rede de apoio perto, ou mesmo se sente envergonhado de se abrir com algum familiar, procure ajuda. Através desse telefone ou desses links, vocês podem obter pelo menos um apoio emocional e um encaminhamento para poder lidar com isso. E se você tem um filho pré-adolescente, um filho adolescente ou uma criança um pouco mais rebelde na sua concepção, procura levá-lo a um psicólogo, conversar com ele, converse com seu adolescente, pergunta o que está acontecendo, pergunta se você pode ajudar em alguma coisa, seja amigo do seu adolescente ou amiga, converse com os coleguinhas, veja o círculo social que ele está se envolvendo, porque no Brasil também o que eu vejo, muitos adolescentes, na falta de guardar tudo isso dentro de si, eles acabavam se aproximando de pessoas erradas e fazendo coisas erradas. Muitos se envolviam com drogas e outras coisas mais. Eu, na minha época de adolescência, perdi uma pessoa que eu gostava muito, porque foi pelo caminho errado. Ele era de uma família rica, foi pro lado do crime, começou a usar drogas e foi morto pela própria polícia. Ele não precisava de nada disso. A família dele era rica, ele poderia ter o que quiser, mas por sempre sido revoltado e não ter a atenção adequada dos pais, ele acabou indo pelo lado errado e infelizmente faleceu. Então conversa com seu adolescente. Faça a sua parte como pai, mãe ou responsável. Conselho que eu tenho pra você. Bom, gente, eu sei que o assunto hoje foi um pouco pesado, mas eu tentei tratar isso de uma forma leve e achei um tema também bem interessante, porque às vezes
as pessoas do Brasil, que é a maioria dos meus seguidores, têm essa dúvida mesmo de como funciona e como a gente se sente perante a esse assunto. Então, eu espero que eu tenha falado um pouquinho para vocês sobre isso e que isso contribua de alguma maneira para sua vida, para matar pelo menos a sua curiosidade. E é isso, gente. Agora eu vou deixar vocês com um pouquinho de uma reportagem de um canal brasileiro que abordou esse desastre de Columbine muito bem, de uma forma bem resumida. Então eu vou deixar um trechinho aqui para vocês verem e se sentirem vontade, leiam um livro que vale super a pena para agregar na sua vida, no seu coração, desenvolvimento de espírito, de mentalidade. De certa forma, eu garanto que isso vai agregar bastante nas suas crenças e com certeza vai te fazer dar um pouco mais de valor à vida, ao seu adolescente. Enfim, vai te trazer um pouco mais de empatia e humanidade ao olhar para esses casos. And there's been a shooting at a school in America. Witnesses say the gunmen are students. Well, I never seen someone's face shot. Not cool, not pretty. I can't get out of my head. Not at Columbine, you know, it happens in some other school, somewhere else. It doesn't happen here. No dia 20 de abril de 1999, 2 estudantes de uma escola da cidade de Columbine, Colorado, nos Estados Unidos, mataram 13 pessoas e deixaram dezenas feridas no que, por mais de 10 anos, foi o mais mortal ataque a uma escola nos Estados Unidos. Columbine é uma pequena cidade no estado do Colorado, com uma população de cerca de 25 mil pessoas. Ela é parte da zona metropolitana de Denver, capital e cidade mais populosa do estado, distante cerca de 20 quilômetros do centro da capital. O nome da cidade se deve ao nome inglês da flor que é símbolo do estado. A cidade cresceu a partir da década de 1950, com a instalação de uma fábrica na região ligada à indústria armamentista. Com isso, em 1973, foi fundada a Columbine High School, a primeira e até 2024 única escola pública da cidade para os 3 anos escolares do período que chamamos de ensino médio no Brasil. Como a maioria das escolas públicas de ensino médio nos Estados Unidos, a Columbine High School está situada em um terreno grande, com centenas de metros de largura, e conta com estacionamentos, campos para as práticas de beisebol e de futebol americano, um ginásio poliesportivo e um grande prédio principal, cuja área coberta soma mais de 23 mil metros quadrados. Atualmente, a escola conta com cerca de 1.700 alunos, divididos entre 3 anos. Infelizmente, a escola hoje é mais conhecida pelo massacre que ocorreu ali em abril de 1999, com seu exterior recebendo centenas de visitantes todos os anos, em algo condenado pelas autoridades locais como um turismo macabro. Em 20 de abril de 1999, 2 então alunos do último ano escolar chegaram na escola e colocaram 2 sacolas na área da cafeteria, onde estavam cerca de 400 alunos. Elas continham bombas improvisadas feitas com tanques de gás de cozinha. Antes disso, os 2 também colocaram uma mochila com explosivos caseiros em uma área cerca de 5 quilômetros ao sul da escola, com a intenção de que, quando elas detonassem, bombeiros e policiais fossem atraídos para lá, longe da escola. Ambos dirigiram carros até a escola, e cada veículo também continha bombas improvisadas. No total, os 2 criminosos prepararam 99 explosivos. O plano deles era explodir as bombas, atirar nas pessoas que sobrevivessem e usarem as facas quando ficassem sem munição, antes de tirar a própria vida. Os explosivos no carro serviriam para quando a polícia ou os bombeiros chegassem no local. Os 2 criminosos portavam uma arma semiautomática, uma carabina e 2 espingardas do tipo popularmente chamado de escopeta, além de 4 facas. Felizmente, as 2 bombas falharam em detonar e, às 11 horas e 19 minutos, os criminosos decidiram entrar no prédio principal e atirar no maior número de pessoas possível. O massacre durou até cerca de meio-dia e 5 minutos, quando cada um dos criminosos tirou a própria vida, embora, na época, tenha se especulado que um teria matado o outro primeiro. As pessoas retiradas do prédio e familiares de alunos foram enviados para uma escola próxima, para aguardarem por notícias. No total, os 2 criminosos dispararam 188 vezes e deixaram 13 vítimas fatais e 21 feridos por armas de fogo, incluindo sequelas graves, com outras 3 pessoas feridas por pequenos explosivos improvisados. Um dos mortos foi o professor William David Sanders, de 47 anos de idade, que salvou a vida de alunos que estavam em sua sala. Todas as outras vítimas fatais tinham entre 14 e 18 anos de idade. Diversos sobreviventes sofrem distúrbios de saúde mental, e um sobrevivente e uma mãe de uma aluna tiraram a própria vida nos meses seguintes. O massacre de Columbine foi um choque nos Estados Unidos e a notícia rapidamente correu o mundo. No mesmo dia 20 de abril, o então presidente do país, Bill Clinton, fez um pronunciamento. No dia seguinte, a polícia fez uma operação de pente fino por toda a escola, procurando por eventuais explosivos. Nos meses seguintes, os alunos de Columbine tiveram aulas em outra escola pública e foram investigadas as ações dos 2 criminosos, encontrando fitas de vídeo que ambos gravavam no porão da família de um deles. 2 pessoas foram condenadas por terem facilitado o acesso às armas de fogo utilizadas. Devido ao tamanho e repercussão dos eventos, muitas pessoas buscaram entender os motivos e o que aconteceu para prevenir episódios similares no futuro. Ocorreram também especulações sensacionalistas e moralistas envolvendo questões como videogames e música, mas, décadas depois, algumas lições foram aprendidas. A primeira e essencial é a importância da saúde mental. Um dos criminosos de Columbine demonstrava sinais prévios de psicopatia, enquanto o outro demonstrava sintomas de uma severa depressão e de ideação suicida. Um relatório analisou 149 episódios de chacinas a tiros por atiradores nos Estados Unidos, ocorridos entre 1982 e dezembro de 2023. Desses, apenas 17 não demonstravam prejuízos à sua saúde mental, enquanto 72 demonstravam indícios claros e comprovados. Questões de saúde mental podem ser causadas ou agravadas por alguns aspectos do ambiente escolar, como bullying, falta de sensação de pertencimento, frustração sexual e sensação de serem injustiçados ou de não serem tratados como superiores que supostamente seriam. Um dos criminosos de Columbine alegava querer se vingar dos atletas e dos populares, e que os alunos eram sem personalidade para fazer o que ele iria fazer. O outro alegava frustração e vergonha de sua vida romântica e sexual. Desses episódios violentos citados, 95% foram executados por homens, mais afetados pelos aspectos citados e menos propensos a buscarem ajuda para sua saúde mental, inclusive por vergonha e temor de repercussão negativa. Nos Estados Unidos, a etnia dos atiradores é muito similar às proporções da população, embora no caso de criminosos brancos seja mais comum a ideia de superioridade racial. Os criminosos em Columbine eram ambos brancos, um portava uma faca com uma suástica e ambos fizeram comentários racistas durante o massacre. Existe também o fator da idealização da violência, vista como uma maneira da pessoa se marcar e ganhar notoriedade que buscou nos anos anteriores e não conseguiu. Isso foi agravado pela cobertura midiática de Columbine, que espetacularizou os nomes e as imagens dos criminosos. Hoje, sabemos que a maneira correta de abordar tais eventos é justamente a de evitar essa espetacularização para não inspirar outros atiradores buscando notoriedade. Outra questão é que, entre janeiro de 2009 e maio de 2018, ocorreram 288 episódios em que uma arma de fogo foi utilizada em uma escola dos Estados Unidos, mesmo que sem vítimas.
Outros 17 países somaram 32 episódios apenas. Isso está diretamente relacionado à facilidade do acesso às armas de fogo nos Estados Unidos, onde circulam mais armas do que pessoas. Em 6 estados do país, não há sequer idade mínima para posse e porte de uma arma de fogo. Em 80% dos episódios com mortes em escolas causados por menores de idade nos Estados Unidos recentemente, a arma de fogo utilizada era legal e do domicílio do adolescente, com a discussão sobre a responsabilidade criminal dos pais. Em 2023, armas de fogo foram a maior causa de morte de menores de idade nos Estados Unidos. Após Columbine, ao menos 3 massacres em escolas deixaram um número ainda maior de vítimas nos Estados Unidos. Finalmente, em Columbine e em vários episódios posteriores, os atiradores não agiram de forma improvisada ou impulsiva. Planejaram e fantasiaram suas ações por meses, dando sinais em redações escolares, em fóruns na internet, para colegas ou para os pais. Se você conhece alguém que idealiza violência ou suicídio, ou se você mesmo já se pegou pensando nisso, converse com familiares, professores, profissionais de saúde. Não tenha vergonha de buscar ajuda profissional. Bom, gente, é isso por hoje. Eu finalizo por aqui. Deixo pra vocês um grande beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com energias boas. E até a próxima. Bye, bye.